O ciclo da gestão estratégica. A matriz de análise estratégica, então, é composta por análise de cenários, análise do contexto competitivo, análise do ambiente organizacional, estratégia corporativa, diretrizes e objetivos, estratégia de negócios. Agora nós estamos entrando numa fase, pessoal, onde nós sabemos o que nós temos que fazer, mas agora nós temos que olhar, então, olhar ao redor, olhar para dentro das empresas. E a gestão estratégica, muitas vezes, é nada mais, nada menos do que observação e anotação. Observação e verificação. Um bom gestor estratégico, nessa hora, fala muito pouco, mais escuta, mais verifica, mais observa, para poder, sim, traçar de maneira correta a sua estratégia competitiva, a estratégia competitiva da sua empresa, para que ele possa, sim, criar visão, missão, objetivo, meta, coerente, tangível. Então, devemos ser observadores, mais observar do que nos pronunciar, ao menos nesse momento. Forças atuantes, concorrentes, substitutos. E olhar para quê? Olhar para quem? Devemos olhar para o nosso concorrente. Muitas empresas crescem porque olham para os seus concorrentes. Olham para as oportunidades que podem surgir pelas falhas dos seus concorrentes. Então devemos sempre olhar para a concorrência, com especial carinho para suas falhas, para que a gente possa montar e traçar aquela estratégia de maneira a observar essas falhas, cobrir esse pedaço, essa falha de mercado e crescermos desta maneira. A Pepsi Cola foi uma empresa que cresceu muito assim, observando a líder do mercado, Coca-Cola. A Pepsi passou a observar quais eram as principais falhas que a Coca-Cola tinha. E o grande crescimento da Pepsi Cola no mundo foi quando ela observou que a Coca-Cola só trabalhava com garrafas de vidro. E as garrafas de vidro, como todos sabem, fecha, você abre e aí você não consegue mais fechar direito. E o refrigerante perdeu o gás. A Pepsi fez o quê? Olhou essa falha de mercado, olhou ali para o seu concorrente e lançou uma garrafa PET rosqueável. Foi uma grande sacada, como dizem por aí. E a Pepsi quase arrancou a liderança da Coca-Cola, mas ela antes olhou para o seu concorrente, olhou para as falhas do concorrente para que pudesse, então, criar uma estratégia competitiva para o mercado. Fornecedores e clientes. Muitas empresas se preocupam só com seus clientes. E isso é bom. Agora, só com os clientes? Certa vez um administrador, numa reunião, disse o seguinte: se todos os problemas da minha empresa fossem meus clientes, eu estaria feliz da vida. A empresa tem que olhar as necessidades dos clientes também. A empresa tem que olhar, sim, os clientes com especial carinho, só que ela não pode esquecer dos seus fornecedores. Muitas empresas olham para os seus clientes e os colocam na posição de rei. Olham para os seus fornecedores e os colocam na posição de mendigo. A questão é que, quem é que gosta de ser tratado assim? E se a empresa não tiver fornecedores de confiança, fatalmente, em determinado momento, ela vai ficar na mão, como dizem por aí. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Uma cerâmica grande, uma empresa cerâmica, ela fabrica, né, aqueles pisos cerâmicos que nós colocamos nas nossas residências. E essa cerâmica, ela tratava os seus clientes de maneira impecável. Serviço de atendimento. E o seu público-alvo não era o cliente final. O seu público-alvo era exatamente as lojas de material de construção. Pagava frete para os caminhões até lá. Foi se montando uma estratégia fantástica, muito boa, para criar um elo entre esses clientes e essa empresa. Só
que essa empresa cerâmica esqueceu dos seus fornecedores. Ela só brigava em preço, porque tem que ser mais baixo, porque não está bom, apertava, e pessoal, parafuso que aperta muito espana. Em determinado momento, essa empresa foi perdendo seus fornecedores, perdendo. A chegar ao ponto de não ter matéria-prima para fazer os seus pisos. Aí então, pessoal, não adiantou nada ela cativar só o cliente. Faltou no plano estratégico cativar os seus fornecedores. Então devemos olhar sempre, lembrando das 5 forças de Porter, exatamente os clientes, os fornecedores, para que aí o meu plano de crescimento estratégico seja realmente completo. Ok, pessoal? Definindo o posicionamento entre as estratégias competitivas genéricas. Os caminhos para o bar de jogos, as estratégias genéricas. 3 alternativas possíveis. Pessoal, vamos imaginar que um determinado empreendedor queira iniciar um negócio. E esse negócio é um bar de jogos. Então ele vai procurar local, ele vai procurar fornecedores, ele faz um estudo para verificar possíveis clientes e ele se vê, no momento de montar o bar, com 3 alternativas a serem seguidas. Primeira alternativa, o Cyberbar Super Fashion, diferenciação. A primeira alternativa, pessoal, é criar um bar diferente daquilo que tem no mercado. Ele estuda, então, o mercado local, vê o que está faltando e cria algo diferenciado. Um bar fashion, um bar onde as pessoas se encontram. Percebe, pessoal, que nesse momento ele não está focando custo, ele está focando diferenciação. O meu bar, o meu produto é diferente do que existe no mercado. Por isso eu posso, inclusive, cobrar um pouquinho mais caro por isso. Esse é um caminho interessante a ser seguido. Segunda alternativa, a rede de bares, a diferenciação por custo. Uma outra alternativa é, bom, não vou criar nada diferente, mas vou criar uma rede de bares. E com a rede de bares, eu consigo negociar melhor com o meu fornecedor, eu consigo baratear custo, e aí então eu vou trabalhar com a estratégia de vender a um preço mais acessível. Perceba, pessoal, que é outro público-alvo, mas também é uma boa alternativa você se diferenciar pelo custo, pela rede de bares. A primeira alternativa focava mais aquela diferenciação do algo diferente, e aí eu posso cobrar um pouco mais. A segunda alternativa é o igual a todos, porém eu tenho um bom preço. A minha relação custo-benefício é boa. Isso pode ser expandido e utilizado para qualquer empresa, não é mesmo, pessoal? A gente ouve muito falar disso por aí, né? A relação custo-benefício desse produto é bom. É a diferenciação pelo custo. Mantendo uma certa qualidade, mas com um custo acessível. Terceira alternativa, nicho de mercado. O nicho de mercado é aquela alternativa onde o empreendedor, a empresa, observam uma fatia do mercado que está desassistida. A gente pode pegar como exemplo alguns bares que têm aberto, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, para o público GLS. É um nicho de mercado. Esse povo não tem para onde ir, o empreendedor vai lá então e abre um mercado focado nisso. Nós vemos muitas vezes um bar aberto com o tema futebol. Então, se adota ali, bom, quem vão ser os meus frequentadores? Aquele nicho de mercado que gosta de futebol. O tema é futebol. Então, percebe, pessoal, que o nicho de mercado é uma fatiazinha, e eu posso trabalhar aí nesse sentido, né, com essa fatia, com esse pedaço do mercado. Também é uma estratégia muito boa. Quarta alternativa? Um pouco de cada. Stuck in the middle, isto é, parado no meio. Vocês podem estar se perguntando aí, pessoal, pô, mas as 3 alternativas são boas? Sim. O ruim é não decidir por uma delas. E se você chega num caminho
numa estrada e você vai se dividir em 3 caminhos, você tem que optar por um. É impossível você conseguir andar pelos 3. E esse é o erro de muitas empresas. Elas não sabem exatamente o caminho a ser seguido. Ah, não, eu vou pegar um pouco de nicho de mercado, com um pouquinho de custo, com um pouquinho... É aquele jeitinho. E aí, para falar a verdade, pessoal, como diz uma propaganda muito famosa aí, veja bem. Veja bem, a sua empresa não vai para lugar nenhum. Escolha um caminho a seguir. Nunca pare no meio. Porque aí você não vai para lugar nenhum. Se você está parado no meio, você está parado. E a empresa tem que andar. Ela não pode parar. Porque se ela parar, ela fatalmente morre. Então, todas as alternativas para a estratégia competitiva, todos os caminhos são bons. Eu tenho que verificar onde eu estou, ter visão, saber a missão, ter objetivos bem definidos, criar a estratégia em cima do caminho que eu escolher, do caminho que a empresa deve seguir. E trilhar aquele caminho. Muitas vezes, olhando de fora, pode até parecer que não é correto, mas todos os caminhos são interessantes, desde que focados. Jamais parar no meio do caminho, ficar em cima do muro. Porque em cima do muro, a queda é maior. Escolha um caminho para traçar a sua estratégia, vá por esse caminho. Aí pode ter certeza que a empresa vai caminhando de maneira segura.